Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a este nosso segundo encontro da disciplina de Desenho Técnico do semestre 2020/2. Então, o conteúdo de hoje que nós vamos trabalhar é um conteúdo, na verdade, para relembrar, né? Então, assim, conteúdo de escala, a gente aprende, a gente começa a falar em escala ainda no ensino fundamental. Então, assim, lá com os alunos do sexto, sétimo ano do fundamental, a gente já começa a trabalhar esse conceito de escala, né, dessas proporções, a questão do desenho, né. A gente começa lá no fundamental com aquele desenho, vocês lembram que a gente quadricula as figuras, e depois faz uns quadradinhos maiores numa outra folha, e faz o desenho, e amplia, ou às vezes a prof faz ao inverso, né, faz o quadradinho menor, e a gente reduzir o tamanho do desenho. Então, assim, essas foram as primeiras tratativas que nós tivemos, né, a primeira aproximação que nós tivemos com o conteúdo de escala, né. Eu tenho certeza que vocês já viram um pouco mais de escala ao longo, né, da vida de vocês na escola, né, no segundo grau, com certeza, no ensino médio. E agora, em desenho, eu preciso bastante que esse conhecimento esteja bem avivado com vocês, porque tudo mais que nós fizemos daqui para frente, nós vamos precisar desse conhecimento, né, de lembrar desses conceitos de escala, como é que funciona, como é que calcula, né? Então, por isso que a prof reserva esse nosso segundo encontro exatamente para a gente trabalhar esses conteúdos, né? Então, eu vou mostrar uma parte teórica que já está disponível para vocês no Moodle. Então, eu sempre faço o resumo que eu apresento em sala, eu deixo com vocês direitinho, e aí tem a tarefa para vocês fazerem, tá? Então, a tarefa também, é uma tarefa escrita, né? Não vai depender desta prancheta, né? Vocês vão fazer à mão, são cálculos. Então, eu tenho os exercícios aqui, e eu vou fazer alguns com vocês, para lembrar, e aí eu vou deixar a continuidade desse exercício, dessa tarefa, para vocês fazerem, e aí postarem para mim até o dia 16, às 23h59, até a terça-feira da outra semana, às 23h59, tá? Lembrando que a nossa presença é contabilizada aqui, né? Eventualmente, se vocês têm algum problema de comunicação, né, de internet, vocês podem, né, digamos que vocês começaram a aula, a internet caiu de uma vez, não voltou mais, então, assim, eu vou perder a presença, não. Aí, eu baixo sempre o conteúdo lá no YouTube, né, no nosso canal, o Campo Constrói, então, eu sempre olho aqui no Moodle, né, e depois eu olho lá no canal, mas lá eu preciso que vocês deixem nome e matrícula, né, porque senão eu não sei quem entrou. E aí, a outra parte da presença, como eu falei sempre para vocês, né, é em cima dos exercícios entregues nas datas combinadas, tá? Então, além de valer nota, ainda vale a presença, tá bem? Então, feitas as devidas considerações, vamos começar então com a parte teórica, e depois eu vou levar vocês para a lousa, para a gente poder fazer os exercícios práticos, sim? Vamos lá. Já estou com o material aqui, aí eu vou apresentar para vocês. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Vamos lá. Já está aqui, vamos compartilhar. Então tá. Quando vocês já estiverem enxergando, vocês digam para a prof. Apareceu, prof. Apareceu, filha? Então tá. Então vamos lá. Então, vamos começar aqui com o nosso conteúdo de escalas, e o que a gente tem por primeiro para falar sobre escalas? Escala é uma relação que indica o quê? Uma proporção entre a medida de um desenho e a sua dimensão real, enquanto objeto aqui, na realidade, né? Então, assim, eu vou retratar algo que está aqui, que é um objeto real, e eu vou retratar isso num desenho, e aí eu estabeleço uma proporção entre os tamanhos desse objeto no real com os tamanhos que eu farei desenhado no nosso desenho, né, no nosso projeto, né? As escalas, elas são escolhidas conforme o detalhamento que eu preciso, né, conforme a nossa necessidade.
E ela vai variar conforme o tamanho do projeto também, né? Conforme o tamanho do objeto, eu vou escolher a escala, então, de acordo com a necessidade, e também, de acordo com o tamanho da folha que eu for usar para fazer o desenho, eu também vou ter que ficar adequando essa escala para fazer a melhor representação possível. Então, eu coloco aqui somente para ilustrar para vocês, né, a proporção, né? Então, a escala é uma proporção entre um comprimento lido no desenho sobre esse mesmo comprimento lido no objeto real. Não se preocupem em guardar forma, essas coisas todas, porque eu não me preocupo com isso, né? Eu quero que vocês entendam e aí consigam fazer, né, os exercícios, os cálculos, as pranchas depois nos nossos projetos, mas sem se preocupar em decorar formas, tá? Mas eu quero só que vocês lembrem, né, que a escala, então, é essa proporção, né, entre uma medida lida no desenho em relação a essa mesma medida lida no objeto real que eu vou retratar, tá? Então, eu tenho algumas escalas recomendadas, né? Se eu for trabalhar com detalhamento de algum projeto, dependendo do tamanho do objeto, eu posso desenhá-lo em escala 1 para 1, ou seja, a medida do desenho vai corresponder exatamente à medida lida do objeto real, né? Posso usar uma escala de 1 para 2, então quer dizer que a medida que eu tenho no desenho, né, do objeto real, ela é a metade, né? Então, assim, no objeto real, ela é 2 vezes maior do que no desenho. 1 para 5, a mesma coisa, né? Ela é 5 vezes maior no objeto real do que no desenho. 1 para 10, ela é 10 vezes maior no objeto real do que no desenho. Então, é isso que define as escalas, é assim que a gente entende as escalas. E esse tipo de escala, né, que é muito pequena, então, ela gera um desenho relativamente grande, então a gente vai usar para detalhes, né, para desenhar detalhes. Eu tenho outras escalas, por exemplo, escala de 1 para 20, 1 para 25, aí quando a gente fala do nosso projeto arquitetônico, imaginem que eu vou retratar um banheiro ou uma cozinha, essas são as escalas de ampliação mais adequadas para esses compartimentos. Em que pese que 1025 é quebrada, ela é semelhante à escala 1 para 75, então, assim, essas medidas são um pouquinho mais complicadas de fazer os cálculos, e se a gente faz esse tipo de uso dessas escalas para um desenho que vai para a obra, fica mais difícil para o pedreiro fazer as devidas transformações, né? Mas, enfim. A escala 1 para 50, ela é muito utilizada nos desenhos das plantas, dos cortes, das fachadas, nos projetos arquitetônicos. E aí, olha, lembrando o que eu falei da escala de 1 para 75, que juntamente com a 1 para 25, elas são usadas para desenhos de apresentação, mas que não necessariamente seguem para a obra, exatamente por essa dificuldade na proporção e no reconhecimento das medidas. Então, assim, as escalas, quanto mais simples, mais fáceis de serem lidas pelo pessoal na obra, e então nós teremos menos problemas com erros, né? Isso é uma coisa bem certa. Bom, aí eu tenho a escala de 1 para 100, né? Também como a escala de 1 para 50, elas são muito utilizadas para o desenho de plantas, de cortes, de fachadas, né? E normalmente a gente opta pela escala 1 para 100 quando a gente não tem viabilidade de usar 1 para 50, ou seja, nós vamos retratar um determinado tamanho de folha, e a escala 1 para 50 o desenho vai ficar desproporcional, vai ficar muito grande naquela folha, né? Então, eu acabo optando por fazer na escala de 1 para 100, por exemplo. Mas eu também posso usar a escala de 1 para 100 para situações de registro de projetos paisagísticos e desenhos de estudos que não necessitem muitos detalhes, né? Mas eu tenho outras escalas, elas vão crescendo, e os objetos a serem registrados vão ficando cada vez menores. 1 para 200, 1 para 250, eu posso também usar para plantas, cortes e fachadas, mas para projetos grandes. Então, por exemplo, eu vou retratar um galpão que tem 100 metros por 12, né? Então, ele é enorme, né? E, normalmente, esses galpões, eles são a repetição do mesmo, né? Eles são, por exemplo, eu vou fazer um galpão que eu tenho baias para suínos, né? Então, eu tenho uma coleção de baias dispostas, então, ele é uma repetição do mesmo. Então, eu posso usar uma escala maior, então, esse desenho ficará menor, mais adequado na apresentação da folha que eu tenho, e aí, sem problemas, né? Mas também posso usar essas escalas de 1 para 200, 1 para 250, nas plantas de situação, nas plantas de locação, nas plantas de topografia, também nas plantas de paisagismo
e nos desenhos urbanos, né? A escala de 1 para 500, 1 para 1000, também usada para as plantas de locação, paisagismo, urbanismo e topografia, né? Agora, as escalas para 1 para 2000, 1 para 5000, eu já reservo para os levantamentos aerofotogramétricos. Então, assim, aqueles levantamentos que a gente faz com fotografia aérea, e eu vou fazer os mapas a partir dessas fotografias, né? Então, as escalas de 1 para 2000, 1 para 5000, são adequadas a esse registro, né, desse levantamento aerofotogramétrico. Também são indicadas para os projetos urbanos e para os projetos de zoneamento, tá? Bom, feitas essas observações, a gente faz uma divisão aqui da classificação das escalas, né? Então, eu tenho a escala numérica, que é essa que a gente está acostumado, para 10, para 100, para 50, para 1000, mas eu também tenho a possibilidade de trabalhar com escalas gráficas, né? As escalas gráficas, elas são utilizadas nos mapas, e eu vou mostrar para vocês como é que eles fazem essas escalas gráficas, tá? Ainda falando sobre as escalas numéricas, eu tenho as escalas de redução, né, que reduzem o desenho, e as escalas de ampliação, que quando eu tenho um objeto pequenininho, eu preciso retratar em detalhes, então eu posso ampliar esse objeto, né? Digamos que eu tenho um circuito elétrico, eletrônico, e ele tenha 2 por 2 centímetros, né, muito pequenininho, e eu tenho componentes eletrônicos, coisas muito pequenas ali, então, com certeza, eu vou registrar esse projeto, se eu for fazer, eu vou registrar com uma escala de ampliação, né? Agora, por exemplo, se eu for registrar uma casa, né, o desenho de uma casa, o desenho de um balcão, o desenho de uma serraria, né, que são prédios grandes, então, com certeza, eu vou usar uma escala de redução, tá? Importante lembrar que eu tenho aqui um frisado com vocês que lá no nosso, vocês lembram, né? Lá nos nossos selos, no nosso rótulo, eu tenho sempre um espacinho dedicado à indicação da escala, tá? E aí, assim, quando eu tenho naquela prancha, né, que eu estou trabalhando, aí eu tenho um desenho ou vários desenhos, e eles todos são feitos numa única escala, tá? Então, naquele quadrinho que eu tenho no selo, eu vou registrar. Escreva assim, escala, aí qual é a escala que eu estou usando? 1 para 100, para 50, para 200, tá? Agora, se por outra maneira, né, eu tenho nessa mesma folha, mas eu tenho desenhos feitos em escalas diferentes, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Embaixo de cada desenho, eu registro a seguinte frase, né? Eu escrevo assim, escala, aí, qual é a escala que foi feito o desenho? Aí, o outro desenho, escala, e faço a indicação da escala que eu vou usar para aquele desenho. Então, digamos que eu tenha 3 coisas desenhadas, embaixo de cada uma delas, eu vou ter a palavra escala e o valor correspondente. Escala, o valor correspondente, escala, o valor correspondente, né? E lá no selo, quando acontece isso, eu vou registrar assim, no lugarzinho que tiver escala, tem a palavrinha escala, embaixo do lugar, indicada. Indicada onde? Embaixo de cada um dos desenhos, né? Então, vai só a palavrinha indicada ali, naquele espaço reservado à escala. Sim? Bom, aí eu falo aqui das escalas numéricas, né, as de ampliação. Então, assim, ó, aí se inverte, né? Então, se eu vou ampliar, então, a medida do desenho, que é o primeiro numeral, né, ele passa a ser diferente de 1. Então, por exemplo, no caso dessa escala 3 para 1, então significa que o desenho será ampliado em 3 vezes o tamanho do objeto real. Na escala 5 para 1, significa que o desenho será ampliado em 5 vezes o objeto real. 10 para 1 significa que eu irei ampliar o desenho 10 vezes em relação aos tamanhos observados no objeto real, tá? E a escala de redução é o contrário, né? Por exemplo, eu tenho a escala de 1 para 100, que vai me dar um desenho menor do que a escala 1 para 50, que vai me dar um desenho menor que a escala de 1 para 25, né? Então, é assim que funciona. Aí aqui, olha, por exemplo, eu tenho ali registrado lá os desenhos, né, do país Portugal, né? Então, vejam lá, na escala de 1 para 25 mil, naquele desenho,
eu consigo enxergar o país inteiro, né? Os limites do país todo, né? Mas se eu for retratar o mesmo país, mas numa escala de 1 para 100 milhões, né? Ó, 1 para 100 milhões. Então, o que acontece? Eu vejo grande parte do continente europeu e aí consigo identificar aqui o país Portugal. Agora, se eu for fazer o registro deste desenho, desse mapa, numa escala de 1 para 600 milhões, né? Então, o que acontece? Eu vejo praticamente o globo todo, né? Todos os continentes, e aí num cantinho aqui eu tenho o país Portugal, tá? Então, o que acontece? É aqui, ó. Quanto maior, olha, quanto menor a escala, 1 para 50 faz um desenho maior do que um desenho feito 1 para 100, que faz um desenho maior, que 1 para 200, que faz um desenho maior que 1 para 500, tá? Então, aí a gente vai fazendo as devidas proporções, né? Uma outra questão que eu gosto de falar sempre com vocês, né? Importantíssimo quando a gente escolhe a escala para retratar aquele objeto, né? É a sua proporcionalidade em relação à folha que eu estou trabalhando, né? Então, observe aqui, vocês lembram que a prof falou, né? Um objeto mais comprido do que alto, então ele vai ser registrado nessa parte aqui. Aí eu tenho o selo nesse cantinho, e se eu tiver que escrever alguma coisa diferente a mais do que eu tenho no selo, essas escritas vão aqui nessa partezinha de baixo. Se eu tiver um objeto mais comprido, né, mais alto do que largo, então o que acontece? Eu teria ele nessa posição, e aqui eu teria um espaço reservado, né, para escrever algo sobre ele que não esteja sendo descrito aqui no nosso selo, no nosso rótulo. Mas voltamos aqui à proporcionalidade da figura apresentada ali naquele desenho. Então, assim, o que acontece? Ele está proporcional à folha, tá? Ele está num tamanho adequado, né? Observem que ele tem essa distância em relação à margem superior e essa em relação ao selo, elas estão muito parecidas, essas laterais aqui estão parecidas também. Então, a gente diz que é um desenho proporcional e ele está correto, tá? Aí o que acontece? Eu vou fazer o mesmo desenho, vou desenhar o mesmo objeto, só que eu coloco ele aqui nesse cantinho. Então, eu escolho uma escala diferente, uma escala maior, e aí ele vai ficar menorzinho, né? Então, aí, o que acontece aqui? Ele está desproporcional em relação à folha. E ele é considerado incorreto, por quê? Porque eu não observei, né, a distância superior e inferior, a lateral esquerda e a lateral direita. Então, eu não observei nada disso. E aí, então, eu tenho o que a gente chama de desenho desproporcional e feito de forma incorreta, tá? Então, isso é importante. Aí, aqui é a nossa história. Eu sempre gosto muito de falar de Portugal, né? Então, assim, aqui eu vou comentar com vocês sobre a escala gráfica. Então, assim, olha, isso aqui é a escala gráfica, olhem bem. Então, eu tenho do 0 aos 120 quilômetros, e aqui eu tenho uma distância de 1 centímetro. Então, o que quer dizer isso? Né? Que se eu for medir, se eu medir uma distância aqui nesse mapa de 1 centímetro, significa que a distância entre o ponto que eu estou lendo e o ponto que eu estou, né, o ponto de chegada, eu caminhei 120 quilômetros. Isso aqui é a escala gráfica que deriva da escala numérica. Então, assim, ó, levando em consideração, né, que eu tenho as medidas lidas em centímetros, então, uma unidade de centímetro lida no objeto desenhado, que é o mapa, ele equivale a 12 milhões de unidades em centímetros, né, na mesma situação aqui, lida aqui. Então, assim, o que tem isso aqui? 1 centímetro para 12 milhões é exatamente o que eu tenho aqui. 1 centímetro para 120 quilômetros, certo? O que eu fiz? Os 12 milhões de centímetros, eu fiz a transformação para quilômetro. E aí, como é 1 centímetro para 12 milhões, ou 1 centímetro para 120 quilômetros, aí eu vim aqui com a régua, fiz esse desenho é de 1 centímetro, então, de 0 até 120 quilômetros, eu tenho medidos, né? Eu vou medir aqui no mapa, eu tenho essa distância percorrida. Então, as duas formas de representação semelhantes, só que essa primeira aqui é a escala gráfica, né, que oriunda da escala numérica que vocês têm aqui nesse segundo desenho, tá?
Então, é bem simples. Eu tenho aqui algumas detalhes, né? A representação gráfica de uma escala numérica ao longo da barra graduada. Então, é aquilo que eu falei, você faz o desenho de uma barrinha e aí coloca o início e o final, né? E aí você já tem estabelecido a escala ali direitinho do mapa, do desenho topográfico. Bom, para redução e ampliação do desenho, né? Então, eu consigo, eu tenho a possibilidade de trabalhar com a escala numérica, faço as devidas reduções e ampliações, e aí transporto para o mapa lá com a minha escala gráfica, né? Assim, ó, se o desenho for reduzido ou ampliado, a escala vai acompanhar em proporção. Então, assim, mesmo que eu tenha um desenho pequeno, mesmo que eu tenha um desenho grande, né, essa escala que eu defini e que fez esse desenho pequeno ou fez esse desenho grande, né, ela vai manter a proporção, a fiel proporção com relação ao objeto que eu estou retratando, né, o objeto real. Então, é isso que tem que ficar bem marcadinho com vocês. Aqui, meus queridos, eu tenho alguns exemplos, né, de transformação de escala. Então, assim, ó, os 50 milhões de centímetros, eu faço a conversão disso aqui em quilômetros. Então, aqui, ó, eu tenho de 0 a 500 quilômetros, essa medida aqui é 1 centímetro, então, é o mesmo que os 50 milhões de centímetros, né, os 500 quilômetros. Aqui também eu tenho outro, né, então, aqui a escala é diferente, é 1 para 1 milhão, né, então, 10 quilômetros equivale a 1 milhão de centímetros. E aqui, se eu tiver a necessidade, ou se eu tiver a vontade de fazer essa relação, mas ao invés de usar o 1 centímetro como base, né, aqui, ó, 1 centímetro como referência, eu estou usando uma medida diferente, eu estou usando 2,5 centímetros. Então, é a mesma coisa, eu só faço a distribuição aqui das coisas, né, a proporção entre as coisas e dá certo também, tá? Então, era isso, basicamente. Eu queria lembrar vocês sobre o conteúdo de escala, né? E aí, eu tenho condições de começar a conversar com vocês nos exercícios. Quero saber se vocês têm dúvida. Alguém esqueceu essa parte de escala? Ou alguém lembrou essa parte do conteúdo de escala, que já estava meio passadinho? Ok? Ou tá tranquilo? Foi bom lembrar, né, Ana? Agora eu vou levar vocês para a lousa, Ana. Olhe bem isso. Olhe. Tranquilo, né, Denise? Olha, vocês vão dizendo para a prof qual é a posição que fica boa. Vocês estão enxergando bem a minha lousa? Sim? Tranquilo, Sandriane? Oba! Então, beleza. Então, assim, não tem outro jeito da gente fazer a não ser escrever. Né, Vanessa? Não tem jeito, a gente tem que escrever mesmo para a gente poder fazer as coisas juntos, né? Então, eu vou mostrar para vocês o exercício, é a tarefa, na verdade, né? E eu vou começar a fazer essa tarefa, viu, Sandriane? Vou começar a fazer com vocês para a gente relembrar, tá bem? E tá lá no Moodle de vocês. Então, vou abrir aqui os nossos exercícios e se vocês... Eu vou perguntar se vocês estiverem enxergando, daí a hora que vocês enxergarem, vocês falam para a prof, tá? Já está compartilhado. Já está aparecendo, Sandriele? Oi? Vocês já estão enxergando a lista? Sim, prof. Tá bom, querida. Então vamos lá. Oi? Já está aparecendo. Ótimo. Então, aí, ó, vamos aqui conversar sobre os nossos exercícios. Vamos lembrar, tá? Então, eu vou fazer os 5 primeiros exercícios com vocês, tá? Então, assim, o primeiro deles, eu tenho a seguinte situação. Olha, eu tenho um objeto que mede, na realidade, ele mede 54 metros, tá? E ele está sendo representado numa planta com a dimensão de 6 centímetros. Então, eu quero saber qual é a escala que eu usei para fazer esse desenho. Então, olha, o objeto real mede 54 metros,
lá no desenho, ele ficou representado com 100 centímetros e eu quero saber que escala que eu usei, tá? Então, ó, vou fazer com vocês aqui o exercício, tá? Então, observem aqui, ó. A prof vai anotar aqui no lousa, e aí a gente vai conversar. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, como escala é uma proporção, ela não tem unidade, mas as medidas que eu estou estabelecendo lá, que eu estou querendo encontrar a relação entre elas têm que estar na mesma unidade, tá? Então, por exemplo, senão a proporção não dá certo, tá? Então, eu tenho uma medida de objeto real que está sendo lido em metros, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho a mesma medida lida no desenho que está em centímetros. Então, se eu quiser determinar a escala sem fazer ou transformar essa unidade de metros em centímetros, do 54, ou essa unidade de 6 centímetros em metros, e aí fazer a continha para achar a escala, não dá certo, tá? Então, ou eu vou estar falando com as duas medidas lidas em metro, ou eu vou falar as duas medidas lidas em centímetros, tá? Então, vamos lá. Então, o que vocês querem que eu transforme? O metro em centímetro ou centímetro em metro? O que vocês preferem? Centímetros? Beleza. Você quer que leia tudo em centímetro? Então, tá. Então, vamos transformar aqui, né, Luiz Eugênio? Luiz Eugênio, você é amigo do meu filho, não é? Você conhece meu filho, não conhece o Samuel? Sim, aham. O Samuel me perguntou, mãe, você não é prof do Luiz Eugênio? Falei, não sei, filho, eu ainda não encontrei com ele, mas então é. Então, eu sou a mãe do Samuca. Vamos lá. Então, vamos começar aqui com o nosso exercício. Então, vamos lá. Então, vejam aqui. Vocês estão chegando direitinho lá em cima? Tranquilo? Então, tá. Então, se tiver esquisito, ó, vamos ver a luz. Tem que ajeitar a luz aqui para ficar bem clarinho. Vamos lá. Então, olha, eu tenho o real, eu meço 54 metros, certo? E aí, o objeto no desenho, ele mede 6 centímetros, tá? E eu quero saber qual é a escala em que esse desenho foi feito, tá? Então, qual é a escala que eu usei? Bom, aí, então, vocês pediram que os 54 metros fosse lido em centímetros, né? Então, vamos fazer aqui, ó, regra de 3, né, queridos? Olha lá. 1 metro, ele tem 100 centímetros, certo? Agora, 54 metros, quantos centímetros tem? Né? Então, o x vai ser igual ao 54 vezes o 100, que vai dar 5.400, né? Certo? Isso! 5.400 centímetros. Agora sim eu consigo determinar a escala, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Sempre mostro para os meus meninos assim, ó. Eu falo assim, ó, coloca aqui, desenho e real, tá? Como eu quero saber a escala, eu sei que uma unidade do desenho equivale a X unidades do objeto real. E aí eu tenho, o meu desenho foi feito em 6 centímetros, tá? E o meu objeto real com a unidade em centímetro, né? Eu mudei de metros para centímetros, 5.400 centímetros, ó. Todo mundo falando em centímetros, né? Então, o que vai dar? 6x vai ser igual a 5.400, x vai ser igual a 5.400 dividido por 6, isso aqui vai dar quanto? Quanto que dá essa conta? 5.400 dividido por 6. 900, isso mesmo, Sandrelli. 900, aí não tem nada. Por quê? Porque aqui matematicamente, né, os centímetros com centímetros aqui, eu cortaria, né? Então, a proporção, que é a escala, é 1 para 900. Então, esse desenho aqui, ó, foi feito na escala de 1 para 900. Certo? 1 para 900.
Lembraram como é que é esse cálculo? Lembraram? Beleza? Viu como não precisa decorar a fórmula? É só estabelecer a relação ali, desenho real. E aí, a gente vai tranquilo. Sim? Vamos ver o próximo. Anota lá no caderno de desenho, né? E esse aqui, na verdade, já é um dos exercícios lá da tarefa de vocês, tá? Então, anota ali no caderno para depois já deixar organizadinho para mandar para a prof, tá? Que são, acho que são 15 exercícios, então os 5 primeiros a gente vai fazer juntos, tá bem? Vamos lá. O próximo exercício, deixa eu ver se ele está aqui, tá? Vamos compartilhar aqui para a gente ler junto, né? Então, vamos lá. Ó, aqui, ó. Já está aparecendo para vocês? Acho que sim, né? Então, vamos lá, olha. O segundo exercício, leiam ali com a prof. Olha, eu tenho. Qual será a medida de um desenho realizado na escala de 1 para 175, uma escala ruim, né, uma escala quebrada, de um objeto com dimensão de 150 metros? Então, assim, eu quero saber, nessa escala de 1 para 175, um objeto, na realidade, tem 150 metros, e qual é a medida dele no desenho, tá? Então, vamos fazer essa continha juntos. 175, 150 metros, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, vamos apagar aqui e vamos fazer esse segundo exercício juntos. Olha, quando eu tenho a escala dada e quando eu tenho uma das medidas, eu não preciso me preocupar com transformação de unidade de ninguém, tá? Por quê? Porque, naturalmente, quando eu for encontrar a outra medida, ela vai estar na medida da que eu estiver trabalhando, tá? Então, não se preocupe. Olha lá. Então, o segundo exercício, né? Eu tenho uma escala, né? Que foi feito o desenho, que ela é 1 para 175. Uma escala bem ruim, né? Aí, no meu objeto real, né? Eu sempre coloco o real, né? O meu real, ele mede 150 metros, tá? E eu quero saber qual foi o tamanho, qual é o tamanho do desenho nessa escala, né? Que tamanho vai ter esse objeto? Então, não preciso transformar unidade nenhuma, eu vou trabalhar com metros, e se eu achar adequado depois, eu transformo em centímetros, né? Porque, normalmente, eu sempre comento com vocês o seguinte, né? Quando a gente vai falar em objeto real, normalmente a gente pensa em metro, né? Quando a gente pensa, qual é o tamanho dessa sala? É tantos metros por tantos metros, né? Então, a gente tem mais ou menos essa noção. Quando a gente fala em distância, normalmente para nós, a gente pensa em quilômetros, né? Lembra da escala gráfica, né? Um centímetro equivale a 12 milhões de centímetros? Não. Então, a gente transforma aquela unidade em quilômetros, faz a escala gráfica e fica mais fácil da gente entender, né? Bom, e quando a gente fala numa unidade mais usual para desenho, a gente sempre pensa no centímetro, porque o centímetro está na régua, é bem fácil. É mais fácil a gente pensar no centímetro do que no milímetro. O milímetro é muito pequenininho, né? E eu vejo, assim, que vocês... quando eu falo o tamanho da folha 420 milímetros, o pessoal faz uma cara assim para mim, eu digo, ó, 42 centímetros. Já tem noção do que é. Vamos fazer o exercício aqui, eu vou achar em metros, e se a gente achar adequado, a gente transforma em centímetros, né? Então, vamos lá. Ó, a mesma relação. Desenho real. 1 para 175, porque eu já tenho a escala, né? Aí eu tenho o real, 150 metros. Qual é o valor desse desenho aqui, dessa medida no desenho? Então, aqui, ó, 175x vai ser igual a 150. Portanto, x será 150 dividido por 175. Quanto que dá essa continha? 0, alguma coisa. Dá 0,857. Então, 0,857. Então, 857, 8,6. Né? Vamos arredondar para a segunda casa, então. Né? Então, 0,86 metros.
não é isso? E se eu for transformar em centímetros, para a gente fazer a leitura, é simples, né? 1 metro, 100 centímetros, não é isso? 0,86 metros, x centímetros. Portanto, x vai ser 100 vezes o 0,86. Quanto que dá essa conta? 86 centímetros? Isso? É, né? Isso mesmo, Eric. Isso mesmo, Sandriane. Então, ó, achamos o valor, né? Achamos o 86 centímetros, né? Tínhamos feito a continha sem fazer transformação de unidade, mas por uma opção nossa, né? Como era desenho, a gente optou por descobrir qual é a medida desse desenho, né? Em centímetros. Bom, aí a gente começa a pensar, né? Bom, quebrada a escala, 86 centímetros é um enorme de um tamanho, né? Então, assim, com certeza, se eu fosse desenhar esse objeto na nossa folha 3, não caberia. Então, eu teria, inclusive, que trabalhar com uma escala ainda maior para que houvesse uma redução nessa medida, tá? Então, a gente já tem que começar a pensar nessas coisas também, tá? Lembrando que a gente tem, né, uma folha 3 que mede 42 centímetros por 29,7, mas que vai ser ainda mais reduzida ao tamanho útil, né? Porque vocês lembram que eu tenho margens, né? E ainda tenho o selo, certo? Mas a gente vai fazer um exercício sobre isso na sequência, tá? Qualquer coisa me chama. Então, vamos lá no próximo exercício. Entenderam aqui? Tranquilo, né? Tranquilo? Então, jóia. Vamos lá. Aí, eu tenho o terceiro exercício. Vamos ler juntos lá. Sabe-se que a escala usada numa planta baixa é de 1 para 50, que é aquela escala bem usual, né? Medindo no desenho, a largura de uma sala encontra-se 6,2 centímetros. Qual a dimensão real da sala? Então, assim, olha, eu fiz a medição lá no desenho, eu vi que o desenho estava numa escala de 1 para 50. Então, mas que tamanho tem essa sala? Qual é a medida dessa sala? Tá? Então, 150, 6,2. Então, vamos lá. Ó, exercício 3. Ó, eu tenho, terceiro exercício, eu tenho a escala, né? Essa escala em que o desenho foi feito, escala 1 para 50, tá? E aí, eu tenho a medida do desenho, dessa dimensão da escala. Então, o desenho mede 6,2 centímetros. Eu quero saber qual é a medida dessa sala na realidade, tá? Olha, igual ao exercício anterior, eu tenho escala e tenho uma das medidas, eu vou encontrar a medida correspondente do objeto real também em centímetros, e se for adequado, eu faço a transformação de unidade para metro, certo? Vamos lá. Então, aqui, ó, desenho real. Sempre faço assim esse jogo com vocês. Então, a escala 1 para 50. Aí eu tenho a medida do desenho, 6,2x, certo? Então, aqui vai ser 6,2 vezes 50. Isso aqui vai dar quanto? 6,2 por 50? 310 centímetros, beleza, 310 centímetros. Se eu quiser fazer a leitura em metros, é só transformar. 1 metro, 100 centímetros. Aí eu tenho 310 centímetros, x. Então, o x será 310 dividido por 100. Isso aqui vai dar 3,10 metros, exatamente, Ana. 3,10 metros. Tranquilo? Sim?
Bem tranquilo. Estamos lembrando tudo. Essa aula é bem boa, é só recordação boa, né? Vamos para o próximo exercício, então. Ó, o quarto exercício. A gente vai aos poucos, vai deixando os exercícios um pouquinho mais complexos. Olha, o quarto exercício. Em um projeto arquitetônico, elaborado na escala de 1 para 125, de novo, uma escala ruim, tá? Uma escala quebrada. Uma sala tem dimensões de 15 por 10 centímetros, né? 15 centímetros uma medida, 10 centímetros a outra. Quais as dimensões reais da sala? E aqui eu peço já direto em metros, tá? As dimensões reais da sala em metros. Então, vamos lá. Quanto é que é isso aqui? Então, a escala que eu estou usando é... A escala que eu estou usando... A escala... Escala é 1 para 125. E as medidas da sala? As medidas em desenho, né? É 15 centímetros por 10 centímetros. E eu quero saber as medidas do objeto real, tá? Então, vamos lá. Vamos descompartilhar para ficar maior aqui a lousa, né? Então, vamos lá. Então, a escala é dada, as medidas no desenho, eu quero as medidas no real. Então, vamos lá. Aqui, ó. Desenho real. Então, 1 para 125, aí, medida do desenho, 15x, tá? Aí, vou fazer aqui embaixo, desenho real, 1 para 125, 10x, certo? Então, vou achar as duas medidas. Aqui eu vou ter, né? 15 vezes 125 vai dar quanto? Quanto que dá? 15 vezes 125? 187? Não, 1000, isso, 1875. Isso aqui centímetros, né? E aqui, 10 vezes 125. 1.250, isso mesmo, 1.250 centímetros. Só que o exercício pediu o quê? A medida da sala em metros, certo? Então, eu vou transformar essas duas medidas, né? Eu vou alterar a unidade em que elas estão expressas, né? Elas estão expressas em centímetros, eu vou alterar para metro. Então, vamos lá, olha. 1 metro, 100 centímetros, né? 1.875 centímetros, x metros. Então, esse x aqui vai dar 18,75 metros. Tô certa? Sim? Isso! Aí a mesma coisa eu vou fazer para outra medida. 1 metro, 100 centímetros. 1.250 centímetros, x metros. Então, o x vai dar 12,50 metros. Tranquilo? Então, olha, o primeiro exercício a gente tinha duas medidas, trabalhamos as unidades e achamos a escala. Aí o segundo eu achei com a medida real, depois a medida de desenho, agora eu achei a partir de duas medidas em desenho, o real. Vamos para o quinto exercício. Dúvidas? Tranquilo, né? Tranquilo. Então, vamos lá, Gislaine. Vamos de novo. Agora, vamos fazer um exercício, um exercício de realidade, tá? Então, vamos lá. É necessário desenhar um galpão
com as dimensões de 80 metros por 18 metros em uma folha de tamanho A3. Ela mede 420 milímetros por 297 milímetros, que é a nossa folha A3, né? Só que esses tamanhos são tamanhos totais da folha, né? Não estou descontando margem, não estou fazendo nada, mas a gente vai ver como é que a gente vai fazer. E aí, esse desenho vai ser feito na escala de 1 para 200. Para que a planta fique centralizada no papel, qual deve ser a medida ou a distância medida em centímetros a partir das margens, tá? Então, olhe bem, quando eu tenho uma situação dessa, o que eu tenho que fazer? Né? E é a situação que a gente trabalha no dia a dia, tá? Então, assim, eu vou pedir para vocês fazerem um desenho, ou vários desenhos numa mesma prancha, né? Então, na semana passada, quando a gente falou daqueles exercícios de geometria plana, eu falei para vocês, olha, não se preocupem com tamanhos, né? Representem as coisas, preencham a folha, mas não se preocupem com escala ainda. Não é objeto ainda trabalhar com escala, porque primeiro a gente vai relembrar nessa aula de hoje. Bom, agora sim me interessa, né? Então, eu agora tenho que começar a me preocupar com que tamanho eu vou ter esse desenho que eu vou fazer, e então, qual é a escala em que esse objeto deverá ser desenhado para que ele fique proporcional nessa folha, tá? Proporcional e, consequentemente, correto, como a gente tinha comentado na parte teórica. Então, vamos lá. Como é que funciona isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é ver o tamanho do papel que eu tenho, tá? Então, o meu papel, ele mede, olhem bem, o meu papel, ele mede aqui, ó. Ele mede aqui, e aqui, aqui e aqui, tá? Eu vou ter que fazer uma margem aqui, uma margem menorzinha aqui embaixo, uma pequenininha aqui em cima e outra lá em cima, do lado, né? E ainda tenho que fazer um selo aqui, tá? Então, é isso que eu vou ter que ter em mente, tá? Eu sei que essa folha mede 420 milímetros aqui e 297 milímetros nessa direção. O que me dá 42 centímetros por 29,7 centímetros. Essas são as medidas em centímetros da minha folha, tá? Bom, só que eu tenho que descontar as margens, para eu saber qual é a área útil do meu desenho. E, consequentemente, também a altura do meu selo. Então, na horizontal, eu vou ter que descontar os 25 dessa margem e os 7 dessa margem aqui, certo? Então, olha, dos 420 milímetros ou dos 42 centímetros, eu teria que descontar os 25 milímetros ou 2,5 centímetros e os 7 milímetros ou os 0,7 centímetros, tá? Então, vou fazer em milímetros e depois a gente converte para ficar mais fácil. Então, ó, 25 com mais 7, 32. 32 eu subtraio de 420, quando é que vai dar? Subtraio para prof. Dos 420, subtraio 32. 388, né? Então, ó, em milímetros, eu teria 388 milímetros ou 38,8 centímetros, certo? É isso que eu tenho. Agora, vamos ver na vertical. Na vertical, eu tenho que descontar esta margem de 7, esta margem de 7, e no meu caso aqui, nesse caso inicial nosso, o nosso selo tem 24 milímetros. Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão fazer o desenho lá para fazer o exercício de geometria plana, né? E esse nosso selo tem 24 milímetros, né? Então, vamos fazer a continha, olha. 7 com mais 7, né? 7 com mais 7, 14. 14 com mais 24, quanto que dá? 14 com mais 24?
38 milímetros. Que subtraídos dos 297, quanto que dá? 297 menos 38. 259. 259 milímetros ou 25,9 centímetros. Então, o tamanho útil que eu tenho na folha, que é o espaço contido entre as margens, eu tenho 38,8 na horizontal e 25,9 na vertical, tá? Para que serve isso? Para me dar uma noção de que tamanho eu tenho disponível para fazer o desenho, né? Para definir que escala que eu vou fazer, tá? Próximo passo, reconhecido o tamanho da folha, as medidas, eu vou olhar o tamanho do desenho que eu tenho que fazer. Então, olha, o meu desenho, ele mede 80 por 18 metros, tá? Esse é o tamanho do meu galpão. Então, ele é mais comprido do que alto. Então, com certeza, ele vai ficar mais bem posicionado nessa posição aqui do que em pé, tá? Então, eu vou desenhar o meu galpão, hipoteticamente, numa situação aqui, ó, tá? Procurar centralizar ele ali. Sim? Bom, aí eu vou experimentar a escala de 1 para 200 para ver que tamanho fica esse meu desenho na escala de 1 para 200. Qual é a recomendação? Que eu teste primeiro a maior medida, que são os 80 metros, tá? Então, vamos experimentar aqui, ó. Eu tenho a escala de 1 para 200, né? Ó, vou colocar aqui, desenho real, 1 para 200. Aí eu tenho 80 metros, x desse lado. Então, o x vai ser igual a 80 dividido por 200. Quanto que dá essa continha? 0,40 metros, que equivalem a 40 centímetros. Cabe na minha folha? Não cabe, né? Se eu tenho 38,8, não cabe, né, Eric? De jeito nenhum. Ele vai ultrapassar na escala de 1 para 200, esse desenho não pode ser feito, né? Porque não tem como centralizar ele, né? Lembra que ele perguntou? Ele quer centralizar, ele quer posicionar direitinho na folha, só que assim, nessa escala não dá jeito, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ampliar essa minha escala, para, consequentemente, reduzir o meu desenho, certo? Eu tenho que ampliar ali, né? Ela tem que ficar de 1 para 200, por exemplo, posso testar aqui 1 para 250, tá? 1 para 250, e ver que tamanho fica o objeto, certo? Então, assim, numa situação dessa, o que a gente diria? Olha, na escala apresentada, não é possível fazer o desenho, porque as dimensões do desenho nessa escala excedem o tamanho da folha, o tamanho útil da folha, tá? Então, assim, como a minha folha eu não posso mudar, eu vou usar A3. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar a escala. Não tem jeito. O galpão também não posso reduzir, né? Porque o galpão tem uma função. Então, eu tenho que reduzir o tamanho do desenho e vou, com isso, então, ampliar a escala, tá? Eu vou testar com vocês a escala de 1 para 250 para ver que tamanho fica o objeto. E aí, a gente vê se ele cabe ou não. Combinado? Vamos tentar? Ó, vamos fazer a nova escala. Então, eu vou testar uma nova escala aqui, ó. Vou anotar aqui para vocês, né? Então, a escala que a gente vai testar vai ser a escala de 1 para 250. Esse caneta tá ruim. Tá muito ruim. Tá? Então, vamos ver o que acontece. Eu vou pegar a maior medida, que são os 80 metros, e vou, na escala de teste, eu vou fazer, vou tentar descobrir qual é a medida desses 80 metros. Então, aqui, ó, desenho real, 1 para 250, que é a escala teste. Aí eu tenho 80 metros, x. Então,
o x vai ser igual a quê? Vai ser 80 dividido por 250. Quanto que dá essa continha? 0,32 metros, que dá quantos centímetros? É só transformar, né? 0,32 metros, eu multiplico, exatamente, 32 centímetros, eu multiplico por 100, né? Então, isso aqui vai dar 32 centímetros. Cabe na folha? Cabe. Aham. Por quê? Porque eu tenho 38,8 centímetros. Certo? As margens, Ana Carolina, assim, olha. A margem esquerda mede 25 milímetros, ou 2,5 centímetros. A margem direita, 7 milímetros, ou 0,7 centímetros. A margem superior e inferior, igualmente, 7 milímetros, ou 0,7 centímetros. O nosso selo, ele tem 178 milímetros de comprimento, ou 17,8 centímetros. Esse tamanho é definido pela BNT, assim como as margens, tá? Agora, a altura do selo, a gente define em função das nossas necessidades em termos de informação, tá? Então, assim, inicialmente eu uso um selo com vocês de 24 milímetros, pequenininho, ou 2,4 centímetros, tá? E aí, naquele exercício que eu passei para vocês da semana passada, que vocês têm que fazer na folha, eu tenho todas as medidas do selo direitinho lá para vocês. Entendeu, querida? Beleza, então anota ali na anotação de desenho, tá certo? No cantinho lá, tá? Eu sempre falo para os meninos e para as meninas que tenham uma anotação de desenho, um caderno, alguma coisa assim, para vocês não se perderem, né? Porque é bastante informação, é bastante detalhe, tá? Bom, feito isso, 32 centímetros, né? Eu vou encontrar nessa nova escala qual será o tamanho da outra medida do galpão, certo? Então, vamos lá. Ó, vou apagar aqui, que aqui não deu certo, né? Então, eu vou usar a escala de 1 para 250 e vou achar a outra dimensão do meu objeto. Olha, 1 para 250, o real tem 18 metros, x. Então, o x vai ser igual a 18 dividido por 250, que vai dar quanto essa continha? 18 por 250? Isso, Sandriele, 0,072 metros, ou, multiplicando isso por 100, 7,2 centímetros. Oba, tranquilo, cabe tranquilo na folha. Tá? Agora, a gente vai ver quais são as medidas aqui para eu centralizar bem certinho o objeto, tá? Então, a gente vai centralizar, daí eu quero saber quanto que vai sobrar em cada uma das laterais, em cima e embaixo, para ele ficar centralizadinho, que é o que o exercício pede, né? Porque na escala de 1 para 200 não teve jeito. Aí a gente supôs uma nova escala, 1 para 250, vai caber no papel, portanto, a gente vai ter que agora ver quais são as medidas que me sobram aqui para ele ficar bem centralizadinho. Sim? Então, vamos lá. Ó, vou anotar só as medidas do objeto, ó. Então, na escala de 1 para 250, o objeto vai ter, né? Na minha escala, ó, de 1 para 250, então, ó, escala 1 para 250, que é a escala que a gente vai trabalhar, né? Que cabe. Então, o 30 vai ter 32 centímetros e o 18 vai dar 7,2 centímetros, certo? 32 por 7,2? Isso? Isso. Então, vamos lá. Aí, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. Eu vou pegar os 38,8, então vou fazer, ó, a medida na horizontal aqui livre. 38,8 menos o 32, que é a medida do objeto. Vão me sobrar
Quanto que sobra? 8, 6,8, certo? Isso. Aí, esse valor, Sandriele, eu vou dividir por 2, porque são 2 lados, né? Para centralizar. Então, essa medida vai dar 3,4 centímetros. Então, olha, daqui até aqui e daqui até aqui, 3,4 centímetros. 3,4 centímetros. Ó, já centralizei na horizontal. Agora, eu vou centralizar na vertical. Sim? Olha, na vertical, de espaço livre, eu tenho 25,9 centímetros. Eu vou subtrair os 7,2. Quanto que me sobra? 25,9 menos 7,2. Quanto que sobra? Isso, 18,7 centímetros. Aí, o que eu tenho que fazer? Divido por 2, né? Porque é esse pedacinho mais esse. Quanto que dá essa continha? 18,7, 9,35. 9,35 centímetros. Então, ó, aqui e aqui, vamos medir 9,35 centímetros. 9,35 centímetros. E está centralizado o meu objeto na folha. Então, ó, tinha o galpão. Tinha que desenhar numa escala. Primeira coisa que a gente tem que fazer, qual é o tamanho do papel? Ah, é uma folha 3, que é a folha que a gente desenha sempre, né? Aí eu tenho que saber o tamanho da folha, mas não basta saber o tamanho da folha, mas eu tenho que tenho que descontar as medidas que eu tenho lá, né, de selo, de margem, de tudo, né? Feito isso, eu tenho o que a gente chama de medidas livres, né? Certo? Tanto na vertical quanto na horizontal, que é o 38,8 centímetros na horizontal e o 25,9 na vertical, certo? Isso porque eu tenho uma figura mais comprida do que alta, né? Sim? Bom, aí o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que testar a escala. A escala foi dada para 200. Aí o que aconteceu? A gente testou com a maior medida, a gente percebeu que não caberia na folha. Não dá certo. Bom, nesse caso, eu vou ter que diminuir esse desenho. Então, eu vou aumentar essa escala, né? Aí a gente aumentou para 1 para 250. De 1 para 200, a gente já passou para 1 para 250. E aí, tranquilo. 1 para 250, eu achei os 32 centímetros para a maior dimensão, que eram os 80 metros, e 7,2 centímetros para a segunda maior dimensão, né, que eram os 8 metros lá do objeto real. Aí, o que eu fiz? Tenho que centralizar, aí eu diminuo do tamanho aqui na horizontal, a medida na horizontal, o valor que der, eu divido por 2 e acho a medida. A mesma coisa eu faço com o objeto, com as medidas desse objeto na vertical. Pego a medida livre na vertical, subtraio do objeto a ser desenhado, o resultado eu divido por 2, que são 2 medidas para centralizar, e acho a medida aqui para fazer. Aí, venho aqui, traço e consigo traçar o meu galpão. Tranquilo? Tranquilo, né, Sandriele? Isso aí tem que ficar automático para vocês, viu, Sara? Viu, Ana? Então, assim, ó, toda vez que a gente for fazer isso, e agora daqui para frente a gente vai fazer muito isso. Não só com o desenho, mas com vários desenhos, né? Então, assim, o próximo exercício que nós vamos fazer, que é na aula que vem, que assim, a aula que vem, eu vou deixar, ela já está gravada, tá? A aula que vem é carnaval, quarta-feira de cinza, tem essas coisas todas. Então, eu já vou deixar gravadinho para vocês a aula, tá? No Moodle, tá? Aliás, no Moodle não, no canal, tá? No canal O Campo Constrói. Assim, eu vou deixar gravado, vai ficar tudo arrumadinho, tá? Então, assim, eu não vou cobrar a presença pelo Moodle de vocês, né? Aqui na presença que a gente faz toda semana, tá? Então, por quê?
porque na terça-feira é carnaval, né? Aí o pessoal não vai estar aqui, então tudo bem. Aí o que que a gente faz? Aí vocês vão assistir a minha aula lá no canal, tá? Vocês vão assistir lá. Eu vou resgatar as presenças por lá. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão assistir e vão deixar lá o nome e a matrícula. Bom, mas eu vou deixar aqui a sala no Moodle, né, no Google Meet, acertada, né? Então, assim, se vocês quiserem conversar com a prof, né, se vocês acharem adequado, aí o que que a gente faz? Vocês me chamam aqui, vocês mandam um WhatsApp para a prof e a gente abre a sala para fazer, né, as tratativas sobre a aula, tá? Mas, em princípio, a prof já vai deixar tudo gravadinho, tudo arrumadinho lá no canal, tá? Mas é isso, amor, dia 17, exatamente, dia 17. 16 é carnaval, 17 acho que é quarta-feira de cinza, né? Entendeu? É isso mesmo, é quarta-feira de cinza. Então, assim, eu tô aqui, não vou para lugar nenhum, né? Eu vou ficar aqui, alerta. Que nem eu falei para outra turma, eu vou ficar alerta e com a sala, né, com o endereço aqui visível para vocês. Se vocês quiserem vir conversar comigo, vocês me chamam ali no WhatsApp que eu vou estar aqui, tá? E a gente abre a sala e faz as conversas aqui, tira dúvida, faz as coisas, tá? Mas, em princípio, eu vou deixar tudo arrumadinho no canal para vocês, a tarefinha e tudo mais. O que que é a semana que vem, né? A gente vai montar o objeto que a gente vai usar em várias aulas agora, né? A maioria das aulas que nós tivermos para frente, nós vamos usar tendo como base esse objeto, tá? Que nós vamos montar na semana que vem. Então, eu vou deixar disponível, arrumadinho para vocês, vou deixar explicadinho, né, no canal. Mas, de novo, se vocês quiserem vir conversar comigo, é só me mandar um WhatsApp que eu vou estar com a sala aberta aqui e a gente conversa. Combinado assim? Tranquilo? Então tá. Então, eu faço assim, né? Eu não posso dizer, tem que vir aqui no feriado, não sei o quê. Não, dá confusão. Então, eu deixo direitinho para vocês, mas me coloco à disposição para estar aqui com vocês. Certo? É assim que as coisas transcorrem na disciplina de desenho. Combinado? Olha, querida, vocês vão usar a folha 3 de vocês para fazer o desenho, tá? Vocês vão usar a folha 3 e aí eu vou deixar o modelo para vocês direitinho, e aí nós vamos pegar aquele modelo, definir uma escala para desenhar ele na folha, aí nós vamos recortar esse objeto, colar esse objeto e ele vai virar um objeto real, um objeto 3D real, numa escala capaz de representá-lo de forma, né, adequada nessa folha 3 que nós temos. Aí, na semana que vem, vocês não precisam se preocupar com margem, porque eu quero que vocês aproveitem bem o papel para ele não ficar pequeno, né? Porque vocês vão manusear esse objeto para fazer os exercícios nas nossas próximas aulas. Combinado? É a folha nossa de desenho, viu? Sem problema algum. Certinho, então? Dúvidas com relação aos exercícios de hoje? Tá tranquilo? Lembraram tudo da parte de escala? Tranquilo, né, Denise? Então, aí, o que que eu peço para vocês? Que vocês vejam os demais e vocês comecem a fazer, tá? Porque às vezes, opa, sei tudo, mas não enrosca. Então, se vocês tiverem dúvida, né? A gente já tem a nossa monitora, tá? É a Natália. Eu vou fazer uma reunião com ela hoje. E aí, essa semana, ela já vai colocar, né, os horários dela e tudo mais. Ela é bem flexível, uma guria muito bacana. E aí, ela vai estar também disponível para atender vocês. Ela tem muita paciência, é uma pessoa bem bacana mesmo, tá? E aí, a gente vai começar a trabalhar juntas também, ok? Então, tá. Se vocês não têm mais dúvidas, eu proponho para vocês, então, encerrar a gravação por aqui. Pode ser? Então, tá. Então, eu vou encerrar. Lembrando aqui,
dos materiais lá para fazer a prancheta, né? Então, a gente combinou várias coisas, combinei com a Bárbara, né, Bárbara? Ela tem lá a mesa dela, se ela conseguir algo que ela consiga, né, fazer a balela dela, o trilho, ela pode fixar na mesa, a mesa tem que ser bem acabada, lisinha, para que ela consiga, né, caminhar bem com o nosso trilho. Bom, pessoal que não está achando o trilho, tem outra possibilidade? Olha, tem a régua T, mas ela tem um certo custo, né? A menos que vocês emprestem de alguém, né? Tem pessoas que têm primo, tem amigo que empresta, tranquilo também. Se vocês quiserem, né, entrar em contato com esse meu marceneiro, com o seu Antônio, ele fornece, ele faz, né? Ele é muito bacaninha. Outra pessoa eu não conheço, né? Porque assim, aqui em Curitibanos eu não conheço, porque ele sempre fez coisas para mim, né? Aqui em casa, montou os móveis, fez tudo. Então, mas, de novo, eu digo que eu não tenho nenhum acerto com ele, coisa nenhuma, tá? Eu só indico como referência porque ele sempre trabalha para mim, ele que conseguiu a madeira para fazer a minha, o trilho também foi ele que conseguiu para mim, então eu até perguntei para ele se eu podia dar o contato dele para vocês, ele disse que não teria problema, então é isso. Tem algumas pessoas que estão conseguindo emprestar, porque essas pranchetas, elas são... a gente encontra pronta, né, para comprar, mas eu já falei para vocês, elas são relativamente caras, né? Algumas 250, 300 reais, eu acho bastante caro. Então, só se for por empréstimo, né? E é isso, então, né? Tem todas essas possibilidades, tá bem? E, se tudo não der certo, se vocês precisarem ir até o campus, né, para fazer alguma atividade lá, aí sempre tem que me avisar com antecedência, porque eu tenho que fazer esse e-mail, avisar lá na secretaria não, na segurança, né? Então, para que vocês possam usar. E, de novo, não pode aglomerar lá de jeito nenhum, tá bem? Combinado, queridos? Então, tá. Então, eu vou encerrar aqui, tá?